Sejam bem-vindos ao Geologia Geral, e hoje vamos falar sobre o sistema samário-neodímio. O sistema samário-neodímio é composto de dois elementos do grupo dos terras raras. Como já explicamos algumas características deles em outro vídeo, o neodímio apresenta número atômico menor que o samário e, em decorrência disso, apresenta comportamento mais incompatível. Essa característica geoquímica faz com que a razão samário-neodímio diminua com o fracionamento. Afinal, há um aumento de neodímio durante o fracionamento e esse elemento se encontra no denominador desta razão. Ambos os elementos podem ser encontrados em todos os tipos de rocha, devido à leve compatibilidade deles com olivinas, piroxênios, granadas, micas e feldspatos, variando apenas levemente a sua concentração em cada um destes minerais, como discutido no vídeo de ATRs. O samário apresenta 5 isótopos, onde o samário 147 é radioativo e sofre decaimento a partir da emissão de uma partícula alfa para o neodímio 143, o processo que já explicamos no vídeo de introdução aos isótopos instáveis. O samário 146 também decai para o neodímio 142, mas sua característica de ser radiogênico do gadolínio 150 inviabiliza sua utilização. A datação, utilizando esse método, segue a mesma premissa que o sistema Rubi-de-Strôncio, utilizando também a técnica da isócrona para solucionar o problema do valor da razão inicial de neodímio 143 e neodímio 144. E assim, como no Rubi-de-Strôncio, os valores são expressos em razões com o isótopo filho mais estável, que nesse caso é o neodímio 144. Como ambos os elementos apresentam distinções de comportamento químico muito sutis, eles apresentam razões samário-neodímio sem grandes variações. Devido a isso, a datação utilizando esse método é realizada preferencialmente em situações em que o método Rubi-de-Strôncio foi insatisfatório. Por exemplo, rochas muito antigas não apresentam alta confiabilidade de utilização dos métodos potássio-argônio ou Rubi-de-Strôncio, pois são elementos muito móveis e dificilmente apresentariam um resultado confiável nesses casos. O sistema samário-neodímio pode ser eficaz para essa datação de rochas antigas e de mais alto grau metamórfico, porém não são isentos da possibilidade de remobilização destes elementos, portanto, cabe ao geólogo ter bastante atenção para esse fator na rocha. Devido a isso, são calculadas também as idades modelo, que representam o tempo decorrido desde que a rocha foi separada do manto de origem. No caso, essa idade representa o tempo T no qual a amostra tinha a mesma razão neodímio 143, neodímio 144, a partir da evolução de uma razão inicial neodímio 143, neodímio 144, igual de um reservatório padrão do qual a Terra teria evoluído. Os mais comuns de serem utilizados são Schur, representando uma composição condrítica para os estágios mais primitivos do planeta, ou seja, composição similar de meteoritos, e DM, representando uma composição de manto depletado, o qual já sofreu na sua evolução algum processo de fracionamento. Por exemplo, utilizando uma composição condrítica, sabe-se qual seria a razão inicial de neodímio 143 e neodímio 144 no início da formação do planeta, e qual seria a evolução dessa razão à medida que o tempo passa, e há aumento de neodímio 143 devido ao decaimento de samário 147. Então, considerando um determinado momento em que o manto sofre fusão parcial e começou a se diferenciar, há uma diminuição da razão samário-neodímio no magma gerado, pois neodímio é mais incompatível e vai ter maior valor. E há aumento da razão samário-neodímio na rocha que sofreu a fusão, manto depletado, devido à maior presença de samário, que é mais compatível. Isso causa um comportamento de maior aumento da razão neodímio 143 e neodímio 144 para o manto depletado, afinal, há mais samário 147 nele para sofrer decaimento. De modo correlato, a evolução do fluido gerado ocorre com diminuição da razão neodímio 143 e neodímio 144, pois ele tem menos samário 147 para sofrer decaimento. Por isso, a razão neodímio 143 e neodímio 144 associada à idade modelo reconstrói a evolução do magma e determina o momento em que ele se separou do manto primitivo. Esse comportamento lógico observado no diagrama de idade modelo, em relação à razão neodímio 143 e neodímio 144, também baseia a premissa do epsilon neodímio, utilizado para determinar se a rocha é proveniente de uma fonte enriquecida ou empobrecida. Basicamente, o epsilon neodímio é representado pela fórmula que é igual ao valor da razão neodímio 143 e neodímio 144 da amostra sobre a razão neodímio 143 e neodímio 144 de Schur, que é o padrão, menos 1. Isso tudo multiplicado por 10 à quarta.
Analisando essa fórmula, pode-se observar que ela é uma representação de quanto de neodímio 143 há na amostra em função de quanto haveria dele a partir da evolução de Schur, exatamente como discutimos para o gráfico da extração do manto. Logo, para um caso de uma fonte empobrecida, teremos um caso de sobra de samário 147, e isso acarreta num aumento de neodímio 143 com o tempo. Já para o caso de uma fonte enriquecida, há menos samário 147 e com isso há menos neodímio 143. Então, para o primeiro caso, teremos um epsilon neodímio positivo. Afinal, a razão neodímio 143 e neodímio 144 da amostra vai acarretar num valor maior do que 1. Já para o segundo caso, teremos um epsilon neodímio negativo, pois a razão neodímio 143 e neodímio 144 da amostra vai acarretar num valor menor do que 1, mostrando a equivalência entre os dois diagramas, apenas linearizando a reta de evolução de Schur, onde o epsilon neodímio positivo se refere a valores do manto depletado e o epsilon neodímio negativo se refere a fontes enriquecidas, geralmente rochas que assimilaram material crustal ou algum nível mais enriquecido do manto. Desta forma, é possível rastrear uma evolução magmática utilizando esse método. Por exemplo, uma hipotética evolução magmática onde há cristalização de um tonalito que foi extraído do manto há 3.000 milhões de anos. Tem uma idade de intrusão de 3.000 milhões de anos e idade modelo também 3.000 milhões de anos. Esse tonalito posteriormente sofre fusão parcial e gera um granito que se cristaliza há 2.000 milhões de anos. A idade do granito é 2.000 milhões de anos, mas a idade modelo continua 3.000 milhões de anos. Esse granito então é transformado em sedimento há 500 milhões de anos e a idade desse sedimento então é de 500 milhões de anos, porém a idade modelo continua a 3.000 milhões de anos. Então essas são algumas formas de se utilizar o sistema samário-neodímio para o estudo de rochas. Obrigado por assistir e até a próxima.